Aumentou o número de famílias vivendo em extrema pobreza no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte também. No país, o número de famílias vivendo em extrema pobreza aumentou 50%. Aqui no estado, o crescimento foi de 35%, o que coloca o RN como o 12º colocado no ranking dos estados brasileiros. Sobre o assunto, a gente conversa com o economista Robespierre Duó, para tentar entender um pouco mais das causas e os efeitos disso. Robespierre, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Boa noite, é um prazer estar com vocês. O que pode explicar esse crescimento aí, 35%? São vários fatores que contribuem para isso. Você, ao longo dos últimos anos, você tem tido PIB negativo ou praticamente nulo. Então, isso afeta na questão da distribuição de riqueza. Você tem também a questão do número de desempregados. Você tem 13 milhões de desempregados no país. Então, você tem também a questão da baixa qualificação dessas pessoas. Se você tem pouca educação, você disputa empregos de menor qualidade. E aí, esse emprego de menor qualidade, como, por exemplo, construção civil, praticamente parou. O governo federal está trabalhando com diminuindo os investimentos. Quando ele está diminuindo o investimento, significa que tem menos obras públicas. Se tem menos obras públicas, você tem menos empregos. Por exemplo, aqui na cidade de Natal, o investimento que a prefeitura está fazendo é asfaltamento de rua. Então, quer dizer, mostra mesmo a dificuldade de recursos que o setor público tem, que é um grande empregador. Agora, uma situação como essa, 50% de aumento no Brasil de pessoas vivendo em extrema pobreza, aqui no estado 35%. Como você já falou aí, várias causas, todas elas, se a gente colocar num pacote aí nessa crise econômica, nessa crise financeira, que causam essa extrema pobreza. Mas há aí uma relação de retroalimentação, essa extrema pobreza, esse crescimento da extrema pobreza também alimenta essa crise? Claro, que no momento que eu tenho 3 milhões de desempregados, eu tenho 3 milhões de consumidores não comprando. Eu tenho 63 milhões de pessoas inscritas nos órgãos de defesa do crédito, que eu não estou comprando. Tudo isso acaba afetando toda a movimentação, a circulação dentro do mercado. Aí a indústria deixa de produzir, o comércio deixa de vender e isso acaba alimentando todo o processo. Logicamente que essa é uma situação que, para a gente reverter, melhorar esse cenário, demora um pouco. Mas esse período que a gente está vivendo de política, de decisão política, o projeto do próximo governo pode ser decisivo para mudar essa realidade, esse cenário? Sim, nós estamos tendo dois tipos de discussão. Nós temos um candidato com uma proposta com mais intervenção dentro da economia. Um outro com liberalismo. Se é liberalismo, porque a gente também não conhece qual é a proposta que ele tem. Na hora que eu não conheço, eu não sei se é isso. Então, eles têm propostas. E essas propostas precisam ser discutidas e é aí que a gente vai ver como o mercado vai funcionar. Quando eu falo de mercado, é aquele que tem dinheiro e que pode investir, fazendo com que a economia volte a se alimentar. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar em compasso de espera, esperando para ver o que acontece. As cartas precisam ir para a mesa, né? Exatamente. Essa indecisão política, essa confusão toda, ela também traz uma certa instabilidade para o mercado e aí os investidores ficam, mais ressabiados? Sim. Você pode observar que, no primeiro momento, na segunda-feira, os mercados ficaram todos eufóricos. No segundo, ele já começou a raciocinar com mais um pé no freio. Então, quer dizer, isso mostra a instabilidade que esse momento apresenta. O dólar subiu muito, agora ele começou a cair, mas você não tem um chão ainda para ter certeza como é que vai ficar. Logicamente que para fazer um prognóstico, todas essas questões políticas, toda essa indecisão acaba atrapalhando. Mas as perspectivas, imaginando essa forma como a economia brasileira vem caminhando até aqui, dá para se traçar um horizonte aí? Sim, você observe que ao longo desse ano os salários se estabilizaram, ou seja, eles vieram no momento de queda e agora se estabilizaram. A tendência é que você se estabilize e comece a crescer, porque o mercado comece a comprar, mas tudo dependerá do que vai ser discutido a partir do próximo ano. Como esse congresso que nós vamos ter aí com viés conservador vai atuar em pautas que vão precisar ser discutidas, como previdência e outros temas de grande importância. Reforma tributária, então são discussões. Num primeiro momento, o candidato diz a favor de privatização, depois ele diz que não é. Tudo isso interfere na dinâmica do mercado. E aí a gente vai ter que aguardar.
Tá certo, então. Robespierre Duó, economista, nos ajudou aqui a entender esse aumento na pobreza extrema aqui no Rio Grande do Norte, 35% a mais de pessoas vivendo na pobreza extrema. Robespierre, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. É um prazer estar com vocês. Uma boa noite.